matemática, vertente aritmética, assunto números naturais. O conjunto dos números naturais tem concepção simplíssima. Partindo da ausência de quantidade, zero, acrescentar uma unidade, 0 mais 1 igual a 1, e, a partir daí, acrescentar uma nova unidade à quantidade imediatamente anterior e repetir a operação indefinidamente. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 1 igual a 4, etc. O conjunto dos números naturais, embora infinito, é constituído somente por números inteiros não negativos, acrescidos do zero, que não é negativo nem positivo, é nulo. Vamos verificar a construção e a nomenclatura dos primeiros 1000 números do conjunto dos números naturais do sistema de numeração decimal, referenciadas as classes e as ordens dos números. Para isto, usaremos uma tabela com 4 colunas. Na primeira coluna estará localizado um simulacro de ábaco com 3 subcolunas, vinculadas às 3 primeiras ordens dos números naturais do sistema de numeração decimal, unidades, dezenas e centenas, que compõem a primeira classe, unidades. Neste ábaco serão inseridas as figuras que optamos serem cédulas de dinheiro. As 3 colunas seguintes estão estreitamente vinculadas às figurações constantes no ábaco. Na segunda coluna, denominada números, estarão, como diz o nome da coluna, os números que representem as figurações do ábaco compostos exclusivamente por algarismos. Na terceira coluna, denominada numeral classe, estarão as nomenclaturas dos numerais, referenciadas à classe a que os algarismos pertencem, compostas exclusivamente por letras. Na quarta coluna, denominada numeral ordem, estarão as nomenclaturas dos numerais, referenciadas à ordem a que o algarismo pertence, compostas exclusivamente por letras. Na coluna números, vemos o algarismo 5 na primeira posição à direita, na ordem das unidades, e, à sua esquerda, o algarismo 1 na ordem das dezenas. O algarismo 5 representa a quantidade de cédulas de R$1 existente na coluna U do ábaco, e o algarismo 1
significa a quantidade de cédulas de R$ 10 existente na coluna B do mesmo ábaco. Na coluna numeral classe, vemos a palavra 15 seguida da palavra unidades. A palavra 15 é o nome do conjunto de algarismos 1 e 5 da coluna números. E a palavra unidades é o nome da classe que contém os algarismos 1 e 5. As ordens unidades mais dezenas mais centenas, relembrando, forma a classe das unidades. Na coluna numeral ordem, vemos as palavras uma dezena e 5 unidades. A palavra uma espelha o algarismo 1 da coluna números e a quantidade de cédulas de R$ 10 existente na coluna B do ábaco. A palavra dezena é o nome, no singular, da ordem onde estão situados o algarismo 1 e as cédulas de R$ 10 no ábaco. A palavra 5 retrata o algarismo 5 da coluna números e a quantidade de cédulas de R$ 1 existente na coluna U do ábaco. A palavra unidades é o nome da ordem onde estão situados o algarismo 5 e as cédulas de R$ 1 no ábaco. Os números e numerais entre as dezenas de 30 a 90 são obtidos repetindo os algoritmos usados na dezena 20. Para números, o algarismo que retrate a quantidade de dezenas pretendida, 3 a 9, seguido do algarismo aditado, 1 a 9. Exemplo, 4, 7. Para numeral classe, o nome da dezena pretendida, 30 a 90, acrescido da conjunção e, do nome do algarismo aditado, 1 a 9, e do nome da classe que contém os algarismos do número, unidades. Exemplo, 47 unidades. Para numeral ordem, o nome do algarismo que expressa a quantidade de dezenas pretendida, 3 a 9, seguido do nome da ordem desse algarismo, dezenas, da conjunção e, do nome do algarismo aditado, 1 a 9, e do nome da ordem desse algarismo aditado. Exemplo, 4 dezenas e 7 unidades.
Na exposição das centenas inteiras acima, na coluna Números, os algarismos zero retratam a ausência de quantidade, tanto de dezenas quanto de unidades. Os números e numerais entre as centenas de 100 ou 100 e 900 são assim obtidos. Para números, o algarismo que retrate a quantidade de centenas pretendida, 1 a 9, seguido do algarismo que retrate a quantidade de dezenas pretendida, 0 a 9, e do algarismo que retrate a quantidade de unidades pretendida, 0 a 9. Para numeral classe, o nome da centena pretendida, 100 a 900, acrescido da conjunção e, seguida do nome do conjunto de algarismos aditados, 0 a 99, e do nome da classe que contém os algarismos do número, unidades. Para numeral ordem, o nome do algarismo que expressa a quantidade de centenas pretendida, 1 a 9, seguido do nome da ordem desse algarismo, centenas, do nome do algarismo que expressa a quantidade de dezenas pretendida, 0 a 9, do nome da ordem desse algarismo, dezenas, da conjunção e, do nome do algarismo que retrate a quantidade de unidades pretendida, 0 a 9, e do nome da ordem desse algarismo, unidades. Até a próxima. Bom proveito.